Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Só tem eu aqui. Ué, só tem você? Aí a Laura cortou o cabelo. É. Raspei a cabeça quase. Tá esquisito. Quem que é NXS aí? Bom dia. Também não sei não. É novo pra mim. Você que acabou de entrar aí com esse José Victor. Ó, uma coisa que eu tenho que pedir para vocês, né? Para os demais que vão entrar daqui a pouco. Gente, tentem não sair. Porque provavelmente algumas pessoas vão ficar pegando falta porque eu faço a chamada depois do final da aula. E aí algumas pessoas saem antes do final da aula e pode ser que pegue falta. Então tome cuidado. Eu não vou ficar toda hora reparando quem que tá entrando, quem que tá saindo. Então, tomem cuidado, não saiam da aula. A nossa aula vai até às 8h50, tá bom? Só que a gente vai terminar um pouco antes que isso, como vocês já sabem, né? E hoje nós vamos trabalhar com Teorema de Tales, uma parte da matemática bem interessante aí. Bom, como vocês viram, eu mandei no grupo avisando que a página para vocês abrirem a página 136, tá? Deixa eu parar de filmar aqui meu rosto. Vou só preparar aqui a apostila aqui, deixar ela no prontinha pra gente conversar sobre ela. Observe que a aula de hoje vai ser sobre todas, né, as últimas aulas aí da Bienal. Então a gente vai ter 4 aulas seguidas aí, a gente vai explicar, porque o conteúdo, ele é o mesmo, tá? Ele é o mesmo, então é bem interessante e bem simples também da gente fazer. Ai, ai, como os alunos demoram a entrar, né?
Acho que eu vou tomar café enquanto isso, porque... Bom, eu tô só esperando mais um pouquinho, tá, gente? Pra nós começarmos. Aí, pra ver se todo mundo chega aí. Então vamos lá começar a aula. A aula na verdade, a aula já está sendo gravada. Eu vou só mostrar aqui para vocês a minha tela, tá, pessoal? Então, vamos iniciar esse trem. Então, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre o Teorema de Tales, tá? E as relações métricas aí também, junto de semelhança de triângulos. Então, a gente vai começar pelo Teorema de Tales, que vai ter a sua definiçãozinha bonitinha. Vocês encontram ela na página 136 da Bienal e também no livro texto, tá? Aqui eu vou focar mais na gente chegar logo ao que de fato nós vamos estar utilizando, tá bom? Então, vamos pensar no seguinte ponto. Vamos lá. Então, o Teorema de Tales ele vai dizer o seguinte para a gente. Ó. Se eu tenho várias retas paralelas, ou como vocês vão encontrar na definição um pouco mais bonitinha, sobre um feixe de retas paralelas. Tá? Se nós passamos duas retas transversais, tá bom? Então, nesse formato aqui, várias retas paralelas, se nós temos aí duas transversais que cortam nessas duas retas paralelas, os segmentos que vão surgir, tá? Dentro dessa composição de desenho aqui, eles serão proporcionais. Então, proporcionalidade foi um conteúdo que nós estudamos
lá no início do ano, que dizia o que para gente? Duas grandezas são proporcionais se as relações dos números delas são também proporcionais. Em outras palavras, vamos pensar no seguinte, ó. Se eu chamar, por exemplo, esse pedacinho de vermelho aqui, se eu chamar ele de A, eu chamar esse pedacinho aqui, ó, de C, se eu chamar de B, esse outro aqui, ou melhor, vamos chamar assim, né? Esse aqui de A, esse de B, vamos chamar esse aqui de A linha e esse aqui de B linha, só para a gente não gastar muita folha. Que vai ficar o seguinte, ó, o teorema de Tales, ele vai ser resumido nessa expressão aqui, ó. O segmento A, esse aqui, tá bom? Sobre o segmento B, ele vai ser igual ao pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, o A', sobre o B', tá? O outro pedaço. Esse aqui. Também poderia ter escrito assim, ó, o tamanho AB, tá? Pode escrever assim, ó, de A até B, sobre o de C até D. Isso aqui é igual ao A', B', tá? Sobre o C', D', tá bom? Esse aqui é o teorema de Tales, tá? Pode ser escrito assim com os segmentos, ou eu posso escrever assim usando variável, né? Eu vou chamar os valores. Lembrando que na maioria dos exercícios, tá? Que vão compor o teorema de Tales aqui pra gente, eles vão apresentar 3 informações, tá? E nós vamos precisar encontrar uma delas, uma dessas 4 informações. Como que resolve? Simples. Multiplicação cruzada, e aí a gente determina o valor das variáveis ou da variável que está faltando, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai estudar o termo de Tales. Bom, uma coisa que eu esqueci, que eu tinha combinado com vocês, ó, ontem nós estudamos funções quadráticas, e aí eu havia combinado que na aula de hoje, a gente ia iniciar, eu ia explicar, né, os exercícios da aula de ontem, que ficou para vocês fazerem em casa, tá bom? Então, eu vou explicar aqui para vocês e eu vou pedir para vocês, tá, pegarem aí, abrirem a apostila de vocês na página 111 e fazer as anotações aí da explicação do exercício, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora a minha tela novamente. Deixa eu parar aqui ela. E agora eu vou mostrar para vocês a apostila para vocês terem acesso aí a essa resolução, tá? Então vamos lá. Todo mundo consegue ver a minha apostila digital? Uhum. Então vamos lá. Ó, a primeira questão diz o seguinte, ó. Em cada caso, esboçar é você fazer o desenho, o gráfico da função e deu o conjunto imagem. Então vamos lá. A primeira função é a função, ó, f de x igual a x quadrado. Então, nesse caso aqui, vocês tinham que fazer o quê? Ó? Primeiro, como a gente havia combinado, fazer a tabela. Os valores escolhidos pelo livro foi menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3 por x. E aí joga na fórmula, que é x quadrado, para obter o y. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado é 1. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. E aí, depois de você obter os valores, você joga aqui no desenho do gráfico. Ó. Então, o menos 2 se conecta com, menos 4, com 4, ó, menos 2, aqui ó, com 4, então aqui um pontinho aqui, o menos 1 com 1, ó, menos 1, aqui com 1, tá? Então vai ser outro ponto aqui, o 0 com 0, outro ponto aqui, o 1 com 1, então outro pontinho aqui, o 2 com 4, outro pontinho aqui, e o 3 com 9, só que não coube aqui, né? Seria um ponto aqui em cima. Depois disso é só você desenhar aqui o formato do gráfico. Lembrando que o formato do gráfico é parabólico, né? Se o x quadrado tiver com valor positivo, né, sinal positivo, então a concavidade é voltada para cima, e de certa forma a gente nem precisa observar tanto isso aqui, porque se você liga os pontos que vão sendo formados, obrigatoriamente eles vão passar sobre
vão formar esse formato aqui para a gente. Então, formato parabólico aí no nosso desenho. E como que eu calculo a imagem, né? Lembre-se, a imagem é o eixo Y. Eu olho aonde ele inicia o menor valor e vejo o maior. Nesse caso, ele começa do zero e vai até o infinito, né? Então, para. Então, é todos os reais com o sinal de mais aqui. Então, são todos os reais positivos, tá bom? Com o zero. Então, o símbolo do conjunto imagem, nesse caso, é o R+. Poderíamos também ter escrito assim, ó. O conjunto imagem poderia ter sido escrito assim, ó. Tá? Do zero até o mais infinito. Ter escrito assim, tá? Ou a gente poderia ter escrito assim, o conjunto imagem. É x real, tá? Tal que x é maior ou igual a zero, tá bom? A gente poderia ter escrito também dessa forma aí o conjunto imagem, que também estaria correto. Ou desta, ou dessa, ou a forma como é apresentado aqui para vocês. Professor, Hum. no conjunto imagem, ele dá o zero mais. Não, zero não. O R mais. O R mais, porque tá, o último número do Y é o 5? Não. O último número do Y não é o 5, ó. O último o Y não tem último número, ele é infinito. Acontece, como eu mencionei, né? A gente não vai fazer representação infinita aqui. É uma representação gráfica, então ela tem que ser finita, a representação. Mas subtende-se que isso aqui vai até o infinito, tá? Na letra B, aí nós vamos ter uma limitação, e aí eu vou explicar para vocês. Só para deixar claro para vocês, tá? Deixa eu apagar aqui. Só para deixar claro para vocês, quando a gente escreve R+, é uma representação dizendo para a gente o quê? É todos os reais positivo, tá? Quando se a gente escrever, por exemplo, R-, é todos os reais negativos. Se nós escrevermos, por exemplo, se a gente colocar um asterisco junto aqui, ó, R mais asterisco ou R menos asterisco, se for R mais asterisco, significa que aqui, ó, não tem o zero, tá? Então, o zero, tá? Não aparece aqui, nem aqui, ó. Então, o zero não vai aparecer, tá bom? Então, isso aqui é uma observação importante que a gente tem que ter. Mas é uma representação simbólica, tá? E a gente viu essas representações de conjunto lá nas primeiras aulas do setor A do caderno 1, tá? Eu até aconselho. Abrem o caderno passado de vocês, o caderno 1, e deem uma lida, vejam, né? Na verdade, não abram a binal, abram um livro-texto lá no início, na representação de conjuntos, e deem uma olhada, tá? Se ficar alguma dúvida, deem uma lida. Uma coisa que é muito bom de vocês fazerem é, vou fazer exercício, vou fazer alguma coisa referente à aula, pega o livro, pô, e dá uma olhada, dá uma conferida, ó, dá uma conferida. Por exemplo, ontem era para vocês terem calculado, resolvido essas questões, e vamos lá. Primeiro, vou usar a fórmula de Bhaskara. Como que eu faço isso? Ó, isso aqui. Calculo delta. Mas eu não sei a fórmula do delta. Tem várias fórmulas. Ou você vem na apostila e verifica a fórmula. Inclusive, tem a fórmula de Bhaskara, mas em aulas anteriores, tá? A gente fez vários, vocês me entregaram vários exercícios sobre a fórmula de Bhaskara. Ou vocês podem simplesmente entrar no Google e digitar fórmula de Bhaskara. Que é bem interessante fazer isso, porque se você não lembra, dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês vão encontrar vários formatos diferentes de pessoas que escrevem de maneiras distintas aqui, ó, para calcular a fórmula de Bhaskara. Então é bem importante, bem interessante, tá? Então é importante que vocês olhem. Ah, tem que calcular o vértice. Como que eu faço isso? Ó, é só ler. Tá bom? É só ler, tá escrito na apostila. Se vocês digitarem no Google, vai aparecer também. Então é importante, gente. A pesquisa de vocês é muito importante, tá? Professor, mas não substitui e tal.
Não, substitui, gente, os valores, tá? Mas na questão que a gente fez aqui, a questão 1 é na tabela. A questão 2, não. A questão 2 a gente tem que usar a fórmula, tá? Então vamos para B, por exemplo, da 2, da 1. Então, olha só, essa é uma função, ó, diferente dessa que é todos os reais, ó, de R em R, essa é uma função que só é do 0 ao 2, ó. Então, aqui eu não posso escolher qualquer valor que igual essa. Essa aqui eu posso escolher qualquer valor. Eu poderia ter escolhido, o livro poderia ter escolhido, sei lá, o menos 50 e aqui o 30, mas ele não escolheu. Né? Escolheu os fáceis, como eu sempre menciono para vocês. A gente escolhe os fáceis, os simples, por simplicidade mesmo, para ficar tranquilo de se resolver. Já a letra B, ele não pode escolher qualquer valor, tem que ser entre 0 e 2. Ou seja, ele escolheu o 0, o 1 e o 2. Ele poderia ter escolhido aqui o 0,5, o 1,5, o 1,75, o 0,75, o 0,3, o 1,25, mas a gente não escolhe números desse formato porque vai ficar um pouco difícil de calcular. Então a gente escolhe o simples, ó, o 0, o 1 e o 2. E como que eu sei o resultado? Simples, ó. Se o x é 0, eu vou colocar 0 aqui no x, ó. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, se o x é 0, o y obrigatoriamente é 0 também. Se o x for 1, ó, colocar 1 aqui e 1 aqui. Então, vai ficar 2 menos 1, que dá 1, e 1 vezes esse 1 de fora, 1 também. Então, x também, o y também é 1. E se o x for 2, ó, vem aqui, coloco o 2 aqui e aqui dentro 2. Ó. 2 menos 2, 0. Então, 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, se o x for 2, o y é 0. Depois que eu monto isso, eu venho aqui e substituo os valores. Ó. 0 com 0, ó, 0. O 1 com 1, pontinho aqui, ó, 1. E o 2 com 0, 0. E aí é só desenhar o gráfico. Ah, professor, mas por que o gráfico não desce? Porque ele não vem para cá e para cá, já que a concavidade nesse caso vai ficar para baixo. Porque ele só é do 0 ao 2, então eu não posso desenhar para cá. Porque se eu desenho para baixo aqui, eu estou dizendo que tem mais números. Porém, nessa questão, não tem mais números. É só do 0 ao 2. O x, lembre-se, o primeiro conjunto representa o que nós chamamos de domínio. O segundo conjunto representa o contradomínio, que aí são os valores que podem ser sempre, ele sempre vai ser representado com o máximo possível, mesmo que nós não usemos. Ó. Olha só, no final, qual foi usado no eixo Y? Se você observar, é do 0 a 1, que é justamente o conjunto imagem. Aqui ó, é do 0 até infinito. Então, o conjunto imagem é infinita, só que o infinito do 0 é positivo. Do 0 para o mais positivo. Agora, no conjunto imagem do item B, não, é do 0 até o valor máximo, que seria 1. E aí a gente acaba a continha da imagem. Não tem, observe que não tem muita conta, não, na verdade não tem conta para fazer para a imagem, né? Só uma observação do gráfico, tá? Agora vamos para a questão 2, que é uma questão que pegou algumas pessoas aí na hora de resolver o exercício, tá? Ó, questão 2 é dizer assim, oi. A tabela da letra B, tem como você explicar de novo? Rapidinho. Sim, deixa eu não desenhar entendi ela por aqui. que o 2 ficou com 0 do lado. É porque você não entendeu porque você não fez o cálculo, Lucas. Ó, porque se você fizer o cálculo aqui, ó, x é 2. Então, ó, se é x e 2 menos x, se você fizer o cálculo, você vai entender, ó, que aqui é 2 e aqui é 2 menos 2. Aí você entende que isso aqui, ó, 2 menos 2 é 0. Se você escrever, você vai perceber o porquê que dá 0 o resultado. Por isso que aqui é 0. Entendi. Entendeu? Então, tudo isso que é colocado aqui, ó, eu estou explicando na apostila, que já é respondido direto, né? Até porque na apostila, se vocês verem, o espaço é pequeno, então eles não vão responder tudo, passo a passo. Até porque o professor tem que saber, né? Resolver. Então não vai estar tudo passo a passo, igual aparece para você, igual a gente, por exemplo, faz para vocês no quadro, tá? Então, aqui você tem que substituir para você saber o cálculo. Lembra que a tabela, ela não é obtida no chute, ela não é obtida adivinhando os valores, ela é obtida calculando os valores. O x, eu só coloco qualquer valor. Eu posso colocar qualquer valor para x, tá? Desde que eu respeite
o domínio da função. Para o y, não. O y é calculado. E como que eu calculo o y? Por essa regra que aparece aqui, ó. Essa é a regra do y. Aqui na questão, no item anterior, regra do y. Se na questão 2, tá, não fosse pedido para calcular separadamente essas coisas, nós fôssemos montar uma tabela, a gente faria a mesma coisa. Colocaria os valores, esses valores aqui, para y, e ia substituindo. Por exemplo, poderia escolher o menos 2, o 2, o menos 2, o menos 1, 0, o 1 e o 2. Aí eu ia substituindo os valores e calculando o y individualmente para cada valor de x diferente. E aí eu ia obter no final aí a minha tabelinha do x e do y com relação a essa função. Mas nessa questão 2 aqui, o ponto não é, tá, fazer de qualquer maneira. A gente vai fazer seguindo os passos que tem aqui na questão. Então, o primeiro passo ela diz o seguinte, ó, considere no plano x e y a parábola de equação y igual a 2x² mais y mais x² mais 2x menos 3. Aí ele obtenha dessa figura, vamos lá, letra A. Aí ele fala assim, obtenha dessa figura, né? Aí você vai observar assim, mas como assim dessa figura? Porque no final a gente vai ter que desenhar a figura dela, tá? Então, a letra A diz o seguinte, ó, qual é o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas? Eu expliquei outro para vocês e até sugeri que vocês anotassem isso aí na apostila de vocês, para que ficasse visível. Então, vamos lá. A letra A gente tem que lembrar o seguinte, ó, eixo Y, deixa eu escrever até o nome aqui, ó, eixo Y, isso aqui é o que nós chamamos de eixo das ordenadas. Então, anotem isso aqui, tá? Para, por exemplo, vai chegar no dia da prova, aí eu vou colocar lá o nome eixo das ordenadas, aí você vai ficar lá voando, não sabe o que é ordenadas, porque não anotou e não estudou. Então, nota isso aí. O que eu falei para vocês ontem? Eu expliquei para vocês que quando você quer saber a intersecção, tá? Intersecção é o pontinho que vai lá no gráfico aqui. Você vai ter o gráfico lá da sua parábola. Então, vai ter esse pontinho aqui que vai interceptar o eixo Y. Eu expliquei para vocês que esse pontinho aqui, o valor dele no Y é o C, que aparece na equação aqui, ó. Nesse caso, é o menos 3, tá? Então, ele vai aparecer, na verdade, aqui embaixo, tá? No menos 3. Então, significa dizer que o C, ele é menos 3. Então, o ponto, tá? Que ele pede aqui, ó, o ponto de intersecção, ele vai ser o ponto em que o x é 0 e o y é menos 3, tá? Não pode confundir. Isso aqui é a coordenada, tá? No eixo, e isso aqui é o ponto, é a representação. Lembre-se, ponto, ele possui dois valores, que é um valor para x e outro para y, e aí você sabe a posição dele, tá certo? E aí, se eu sei que o C é menos 3 e ele está no eixo Y, então o X, ó, é 0, porque o X não é... Para o X ser positivo, ele tem que estar para cá, e para ser negativo, ele tem que estar para a esquerda. Então, só esse cuidado. Então, a letra A é só isso. É só olhar para o menos 3 aqui, ó. E acabou a questão. Letra A já acabou. Letra B. Ele pede os pontos de intersecção com os eixos, com o eixo da abscissa. Então, anota aí. A abscissa é o eixo X, tá? Anota aí, porque depois vocês vão ter outras questões que vão pedir as abscissas, aí você vai ficar aí sem saber o que é. E claro que nada impede de você pegar, entrar aqui no Google e escrever assim, ó, o que é eixo das abscissas. Nada impede que se você fizer isso aqui, você vai encontrar aqui uma informação bem importante, ó. Conceito de abscissa. Uma abscissa é uma coordenada horizontal, ou seja, horizontal, eixo X, tá? E aí vai ter um monte, ó. Qual é o eixo das abscissas e das ordenadas? Então, vai ter aqui um monte de explicação e vocês vão entender, é claro, não precisa simplesmente, vou ter que anotar. Se não anotar, gente, simples. Pesquise depois, tá? Dá uma pesquisada. Ainda mais agora que nós estamos tendo as aulas, as avaliações, está tudo sendo em casa, está tudo sendo online. Então é importante que vocês pesquisem, tá? Então vamos lá. O item B.
calcular os pontos de intersecção com o eixo das abscissas. O que seria isso? Simples. Se a gente tem o gráfico da função, a intersecção com o eixo das abscissas é isso daqui, ó. É o x1 e o x2. É isso que a gente quer calcular. Então, como que a gente calcula isso? Usando primeiro delta, tá? A gente tem a fórmula do delta menos b ao quadrado menos 4ac. E nós temos a fórmula do x, que é para calcular o x1 e x2. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso aqui é a fórmula que a gente já vem usando desde lá do primeiro bimestre. Inclusive, já fizemos avaliação sobre isso daqui e algumas atividades sobre elas. Então, isso aqui não é algo novo para a gente, é algo que a gente já tem utilizado bastante aí no decorrer das nossas aulas, tá? Deixa eu só conferir se está gravando aqui, tá? Tá ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, é só substituir. Se você observar na função aqui, ó, a função, ó, o a é 1, então o a aqui vale 1, o x quadrado, né? O valor que está com o x quadrado é 1, o x quadrado não é 1, tá bom? O valor que está com o x é o 2, isso significa que o b vale 2 e que o c, como a gente viu no item A, vale menos 3. Então, isso aqui é o a, b e c. Aí a gente vai calcular o delta primeiro. Então, ó, b ao quadrado, então é 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, que é menos 3. Como está negativo, põe parênteses aí para não errar. Então, 2 ao quadrado é 4, menos com menos é mais, e 4 vezes 3, 12. Portanto, o delta vale 16. Bom, o delta dá 16 é muito bom, porque isso significa que depois a gente vai calcular a raiz do delta aqui, ó, e aí ele vai ter raiz exata, isso aí é muito bom para a gente. Vai facilitar a nossa vida. Agora, usando a fórmula do x para calcular o x1 e x2, nós temos menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de 16, que é o delta, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Agora é só simplificar o cálculo. Menos 2, raiz de 16 é 4, e 2 vezes 1 é 2. Portanto, vamos lá. O x1 ele vai ser menos 2 menos 4 dividido por 2, tá? E isso aqui vai dar menos 6 dividido por 2, que é menos 3. Esse é o valor do x1. E o x2 ele vai ser menos 2 mais 4 dividido por 2. Então, 4 menos 2 é 2. E 2 dividido para 2 é 1. Então, aqui nós obtemos o valor do x1 e do x2. Só que isso aqui, ó, gente, é o valor do x1 e x2, mas ele pede, ó, o ponto. Então, se ele quer o ponto, nós vamos dar. O primeiro ponto vai ser qual? Menos 3 e 0. Agora é o y que fica 0. E o segundo ponto é o 1 e o 0. Tá? Porque ele passa aqui, ó, x1 e x2. Professor, eu fiz o cálculo do x1 e x2 e o 1 ficou aqui em cima e o menos 3 embaixo. Não tem problema nenhum. A ordem não vai importar aqui pra gente, tá? Essa questão de dizer x1 e x2 é só mesmo uma questão de organização, mas não significa dizer que obrigatoriamente o x1 tem que ser o menor e o x2 tem que ser o maior, tá? Isso é só uma questão mesmo de organizar as ideias. E aí nós temos, então, o x1 e x2. Essa é a letra B, tá? Calcular o delta, calcular o x1 e x2, e aí depois só organizar na forma de ponto. Letra C, calcular o vértice. Bom, o vértice, a gente viu a fórmula do vértice lá em cima, tá? Ó, tá aqui a fórmula do vértice, tanto para o x quanto para o y. E observem que o delta deu 16. Então, a fórmula do delta vai ficar como? Bem simples, ó. Então, para o vértice, nós vamos usar menos b sobre 2a. Vou até fazer aqui do lado já a resposta, ó. O b é 2, então vai ficar menos 2 e o a vale 1. É só fazer, ó, menos 2 sobre 2. A gente fez exemplo ontem, né? E aprendeu como que calcula aí o delta, o vértice. Então, é menos 1 aqui, o valor do x. E do y? Bem fácil também. Menos delta sobre 4a. Veja que eu falei no início ali, né? Delta deu 16, então fica menos 16 sobre 4 vezes 1. Ou seja, menos 4, menos 16, menos 16 sobre 4, e aí essa divisão vai dar menos 4. Pronto. Eu tenho que o vértice, nesse caso, vai valer
o ponto -1, que é o x, e -4, que é o y. E aí a gente obteve aí a resposta da letra B, tá? -1 e 4 aí, que são os valores aí do vértice. Professor, Aí a deixa eu voltar letra... rapidinho só pra tirar um print, pra não perder a linha. Obrigado. Pode continuar. Aí, letra D, ele pede para desenhar o gráfico. Bom, para desenhar o gráfico, a gente vai pegar o ponto C, x1 e x2 e o vértice. E aí, com isso, a gente tem o seguinte, ó, o ponto C foi o ponto 0 e -3, tá? Isso aqui foi o item A. No item B, a gente obteve aqui o x1, né, que deu -3 e 0, e o ponto 1, 0. E agora, no último caso, a gente vê deu -1 e -4 para o vértice. Então, o vértice deu -1 e -4 aqui. Aí a gente tem esses 4 pontos e vai desenhar, fazer um esboço da função. Então, o esboço da função é bem simples. Tá? É só pegar aqui o eixo Y, o eixo X, e aí desenhar os pontos. Ó. Então, observa, ó, o menor valor do X, ó, é o -3. Aí vamos ver quem está digitando aí. Para ver. Então, o menor valor do x é o -3, ó, é o menor valor. Então, vou colocar aqui, ó, -1, -2, -3. E o maior valor do x, ó, se você observar, é o 1, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 aqui só para representar, ó. -3, -2, -1, e aqui 1 e 2. E aí o 0 aqui no meio. Para o y, ó, o menor valor é o -4. Então, -1, -2, -3, -4. Aqui. E o maior valor do y vai ser o 0, né? Mas a gente vai representar aqui outros números só por representação mesmo, tá? O 1 e o 2 aqui também. Então, aqui o eixo y e aqui o eixo x. Aí, depois disso, é só marcar os pontos, ó. O 0 se liga com -3, ó. Então, esse aqui é 1. O -3 com 0, então, -3 no x, ó. O 1 com 0, então, o 1 aqui no x. O -1 no x, ó, aqui, com -4 no y, então vem para cá. E aqui nós temos o vértice, ó. Esse aqui é o vértice, esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, e esse aqui é o ponto, ó. Esse aqui é o C. Aí é só desenhar o gráfico, ó. Marcou os pontos, desenha o gráfico. Bem simples. Observem, ó, aquelas informações que a gente havia discutido na nossa aula. Como o delta deu 16, então a gente tem x1 e x2 maior que zero, né? Então tem duas raízes. Se o a é positivo, observe na questão que o a aqui, ó, na questão, o a é positivo. Então, x quadrado, ele é positivo, então com cavidade voltada para cima. Aí no item ele pede o conjunto imagem. Então você vai observar no gráfico o conjunto imagem, ó, o menor valor da função é o -4 do y, e aí ele vai até o mais infinito. Então, ó, conjunto imagem da função, ó, é y, tal que o y é maior ou igual que -4. Professor, por que não é o x? Porque a imagem tem que ser y, tá bom? Então, na letra E, conjunto imagem, tá? É y, deixa eu fazer aqui bem maior. Na letra E, então, a imagem é y, tá bom? Pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual que -4. Uma outra forma de nós escrevermos é assim, ó. O conjunto imagem começa do -4 e vai até o mais infinito, e aí o colchetes fica aberto no infinito, tá bom? Então, uma outra forma da gente escrever aqui o conjunto imagem. E aí, respondido a questão 2. Eu não vou fazer a questão 3 e 4, depois eu mando o print aqui da resposta para vocês, porque senão a gente não consegue ter aula de hoje, já que já são 7h40 e eu preciso explicar o conteúdo dessa aula, tá? Então, depois a gente vê, eu mando para vocês, me lembrem, tá? Que aí eu mando para vocês as respostas
das outras atividades. Vamos para a aula de hoje, que é o Teorema de Tales. Então, o Teorema de Tales, a gente tem esse respaldo porque ele é bem simples de nós entendermos. O que diz o Teorema de Tales? Que as retas paralelas, elas formam, através de retas transversais, segmentos que são proporcionais, tá? Então, o Teorema de Tales ele vai abordar isso com a gente. Vamos pegar exercícios aqui na internet para a gente entender melhor como que funciona aí o Teorema de Tales. Exercícios do Teorema de Tales. Então, vamos lá. Vamos nas aplicações aqui do Teorema de Tales. Vocês vão entender como é bem de boa, bem tranquilo aqui de responder as questões do Teorema de Tales. Olha só. Então, vejam essa primeira questão aqui, ó. Sabendo que as retas A, B e C, A, B e C são paralelas, utilize o Teorema de Tales e determine o valor de x nessa figura. Então, se nós usarmos o Teorema de Tales nessa figura aqui, que está um pouco feinha aqui, né? Mas vocês vão entender aqui do lado, que eu vou desenhar, ó. Esse desenho diz o seguinte, ó. Nós temos essas três retas paralelas, tá? Não necessariamente precisam ser 4, a gente vai ver também que pode ser alguma só, para a gente entender, ó. Então, aqui, ó, tem 3x, desse lado aqui, x mais 3. E aqui eu tenho x mais 6. E aqui eu tenho x. Como que eu faço isso aqui? Gente, é muito, mas muito simples. Nesse formato aqui, você só vai fazer isso aqui, ó. 3x sobre x mais 6 igual a x mais 3 sobre x, tá? Só isso. Aí você vai multiplicar cruzado. Então, ó, vai ficar 3x vezes x, então 3x ao quadrado igual, tá? Esse daqui vezes esse. Aí eu vou colocar entre parênteses para a gente poder fazer distributivo aqui nessa daqui, tá? Ela vai ser um pouco mais chata de calcular porque vai ter x quadrado, mas aí é só isso mesmo de importância. Que aí pode ser que fique um pouco pesado para fazer o cálculo, mas é bem tranquilo, é só você seguir as orientações que a gente teve lá no primeiro bimestre sobre distributiva, sobre produto notável, tá? Então vamos lá. X vezes x, x quadrado. X vezes 3, 3x. Agora vamos multiplicar o 6, ó. 6 vezes x, 6x. E 6 vezes 3, 18. Pronto, a gente tem aqui a nossa equação de segundo grau. Vamos passar tudo para o primeiro membro. Ou seja, 3x quadrado menos x quadrado, ó. Esses dois aqui dá para somar. 3 mais 6 dá 9, então vem menos 9x e menos 18 igual a 0. Agora é só subtrair, ó. 3x quadrado menos x quadrado vai dar 2x quadrado menos 9x menos 18 igual a 0. Como que responde isso? Bem simples. Forma de Bhaskara, tá? E a gente acabou de ver como que se usa a forma de Bhaskara para resolver essa questão. Então, nós vamos identificar aqui, ó. Nessa questão, vou fazer aqui do lado as marcações. O A é 2, o B é menos 9 e o C é menos 18. Então, a gente tem aqui os valores de A, B e C. Aí é só substituir na forma de Bhaskara. Primeiro, calcular o delta. Então, o delta é B ao quadrado, né? A gente viu a forma agora há pouco. Então, menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 18. Então, a gente tem aqui os valores de A, que é o 2, B e C. Fazendo o cálculo, fica, ó, 9 ao quadrado é 81, menos com menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 18, vamos ver quanto é que dá aqui, ó. 8 vezes 18, 4 vezes 2 vezes 18, 144. Aí a gente vai somar com 81, 225, mais 144. Então, o delta vai dar 225. Bom, 225, vamos ver se tem raiz quadrada exata. Tem, Eu é acho que 15. tem, se não me engano. Aí. É 15. Então, o x vai ser igual a quanto? Ó? Menos b, então é menos 9, mais ou menos raiz quadrada de 225, a gente já viu, né, que vai dar 15, dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, vou fazer aqui embaixo, ó. Isso aqui vai dar 9, mais ou menos 15,
dividido por 4. Então, aqui, a gente tem aqui a nossa solução bem simples dessa forma aqui, ó. Deixa eu apagar aqui uma partezinha aqui só para a gente terminar de resolver. Se alguém quiser tirar print disso aí, tira aí. Que aí eu vou apagar aqui um pedaço para a gente poder chegar no final, tá? Então, o final vai ficar assim, ó. O finalzinho vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou substituir aqui x1. Então, aqui, o x1 vai ser 9 menos 15 dividido para 4, que vai dar menos 6 sobre 4. Só que esse aqui, gente, ó, não serve, tá? Por quê? Porque deu negativo. Quando for geometria, não pode ser negativo, tá? Então, essa daí já não serve. Então, o nosso x vai ser só esse valor aqui, ó. 9 mais 15, porque o negativo, nesse caso, nesse contexto, não serve para nós usarmos. 15 mais 9 vai dar 24 sobre 4, que dá 6. Então, a solução desse problema aqui, a solução vai ser somente o 6. O valor negativo aqui não vai servir, pois em geometria a gente não usa o x negativo, tá? Não o x negativo, né? A medida não pode ser negativa. O x até pode ser negativo, mas nem sempre a gente vai poder utilizar. Como aparece x aqui, então a gente não pode utilizar o negativo, porque x é esse tamanho aqui. E tamanho não pode ser negativo. Deu para entender aí? Agora sim, tá tudo tranquilinho. Tá? Aí, observe o seguinte, ó. Por exemplo, nesse exemplo que a gente fez, ele fica difícil, né? O cálculo ele não é tão simples assim, porque tem equação de segundo grau. Mas vamos ver uma aqui que é bem fácil, sem equação de segundo grau, que é essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, abrir mais um aqui limpinho, ó. Vocês vão ver que essa aqui é bem mais tranquila. Nessa figura, as retas A, B, C e D, tá bem feinha a figura aqui, mas eu vou desenhar aqui do lado para vocês entenderem melhor, tá? Então, é isso aqui a nossa figura. Nós temos a reta A, a reta B, a reta C e a reta D. E aí nós temos duas transversais assim, ó, formando quase que um triângulo aqui. E depois nós temos outra aqui separada. E aí ele pega o seguinte, ó, determine os valores de x, y e z, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é 9, aqui é x, aqui é z, aqui é 4, aqui é 12, aqui é y, aí aqui ele tem falando 3, 2 e 4. Aí ele pede para a gente determinar os valores de x, y e z, tá? Bom, como que a gente vai fazer nesse caso aqui? Nesse caso, deixa eu ampliar aqui. Nesse caso aqui, a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Ó, por exemplo, aqui a gente tem mais informações do que a gente precisa para resolver. Aqui nós vamos ter que utilizar, por exemplo, para eu descobrir o x, vamos começar pelo x, né? Para eu descobrir o x, eu vou ter que usar um desses três aqui. Então, eu vou utilizar esse com esse, tá? Mas observa, se eu usar o 9 com o z, eu vou ter duas variáveis. Então, não vai servir para eu resolver. Então, para eu calcular o x, ó, eu vou usar o 3 e o 2. Professor, mas por que não tem que usar esse lado? Porque observa o seguinte, não importa, gente, se é aqui, ó, se é aqui ou se é aqui, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, até mostrar aqui para vocês, ó, as relações que vão aparecer. Só que observe, por mais que o teorema de Tales dê para a gente utilizar nesse formato daqui, ó, deixa eu mostrar lá na figura, né, voltar aqui, eu tenho que usar o 9 e o z, ele não vai servir, porque eu vou ter a variável x e a variável z. Então, eu vou utilizar esses quatro aqui, ó. Então, esquece essa aqui que tem o z. Então, nós vamos usar e vai ficar dessa maneira aqui, ó. X sobre 4, ele vai ser igual a 3 sobre 2. E aí a maneira de resolver é bem tranquila, basta a gente multiplicar cruzado. Aqui, se você observar, você já pode concluir que o x é 6, ó. Por quê? Porque se você divide por 2 aqui, ó, para dar de 4 dividido para 2 dá 2, então significa dizer que daqui para cá você tem que multiplicar por 2, tá?
Então, o x é 6. Mas para a gente não fazer assim, para né, tentando, digamos assim, chegar ao resultado meio que adivinhando, vamos fazer na multiplicação cruzada. Então, 2x é igual a 12. E aí é só passar o 2 dividindo. 12 dividido para 2, 6, tá? Mas pode fazer analisando. Alguns casos simples pode fazer analisando, tá? Então, já sei que o x aqui, ó, esse aqui é o 6. Então, por exemplo, para eu descobrir o z, eu posso usar tanto esses dois aqui, quanto esses dois, já que agora eu já sei o valor do x. Ou seja, eu posso fazer 9 sobre z igual a 6 sobre 4, como em vez de escrever 6 sobre 4, eu posso fazer 3 sobre 2, tá? Vamos fazer assim para vocês verem. Ó. Multiplicando cruzado fica 6z igual a 36, já que 4 vezes 9 é 36, e agora passar o 6 dividindo. Então, 36 por 6 dá 6 também, porque 36 dividido para 6 é 6, tá? Então, z é 6. Bom, e se nós tivéssemos usado aqui, ó? É só observar, ó. No caso, ó, de 6, de 9 para chegar em 3, ó, se você observar, ó, de 9 para chegar em 3 é 3, né? 9 dividido para 3 dá 3, então 2 vezes 3, 6, tá? A gente poderia analisar assim. E para calcular o y, o que a gente vai utilizar? Tanto faz, a gente pode usar o y com 4 e o 4 com 2, a gente pode usar o y com 4 e o 12 com z, o y com 6 e o 12 com 9, o y com o x aqui que é 6 e o 4 com 3, enfim, a gente tem muitas opções aí, como eu falei para vocês, tem muitas opções, já que foi dado vários valores. Aqui a gente pode escolher da forma como a gente quiser. Eu vou escolher esses 4 aqui para ser mais fácil, já que os números são menores, tá? Então vai ficar assim, ó, 4 sobre y igual a 2 sobre 4. Aí é só multiplicar cruzado. 2y é igual a 16. Então, o y é igual a 8, né? Já que quando eu passar o 2 dividindo, 16 dividido por 2 é 8, tá bom? Uma observação, alguma dúvida, gente? Ou ficou claro essa parte? Tá tudo bem, eu entendi tudo. Bem tranquilo, né? Só que eu quero trazer uma observação para vocês, tá? Gente, digamos que vocês quisessem colocar aqui, ó, a variável y em cima. Se você quisesse colocar a variável y em cima, você colocasse y sobre 4, você só tinha que ter o cuidado. Ó. Se o y que está aqui embaixo foi para cima, então o 4, esse 4 aqui que está embaixo, ele teria que vir aqui para cima também, tá? Então, se você inverter um dos valores do teorema de Tales, o do outro lado tem que ser invertido também, tá? Porque se você não inverte dos dois lados, você vai errar aí o seu cálculo, tá? Então, esse é um cuidado que é muito importante de vocês tomarem, que é substituir corretamente aí o lado, senão a gente acaba errando, tá? Ó, esse outro exemplo aqui, ó, aplique o teorema de Tales no intuito de determinar o valor de x, tá? Esse aqui é muito legal. Deixa eu fazer aqui ele com vocês, porque ele vai trazer um contexto diferente para essa análise aqui que a gente tem feito até agora, tá? Então, vamos analisar o seguinte. Agora, as retas transversais, elas estão... Melhor, as retas paralelas, elas estão verticais, tá? Esse formato aqui. E aí, as transversais, elas estão aqui na diagonal. Vamos lá. Então, essa questão diz para a gente que aqui vale 5, aqui vale 3, esse pedacinho aqui vale x, e aí ele diz, gente, ó, que daqui para cá, ó, vale 12, tá? Vale 12. Então, como que a gente resolveria essa questão aqui? Ela também é simples, só que a gente tem que tomar o cuidado do quê? Se o total aqui vale 12, nós vamos ter que usar o total daqui também, ó. Quanto que vale o total daqui de cima? 8, tá? Então, só para deixar isso claro. Então, às vezes, no teorema de Tales, a gente vai ter que usar, por exemplo, ó, o x, e aqui embaixo nós vamos colocar o total do segmento, que é o 12. E aí, do outro lado, nós vamos colocar ó, o x, observe que tenta imaginar esse desenho igual a gente estava vendo esse outro aqui, ó, com as retas transversais aqui em pé, tá? Como se a gente colocasse aqui, ó, dessa forma, ó, nesse formato aqui, ó.
o x, e aqui o 5, e aqui o 3, tá? Para que isso fique mais claro para vocês na forma como a gente está usando, ó, tá bom? Só invertir o desenho aqui para ficar um visual mais parecido com o que a gente tinha feito antes, ó, com esses dois exemplos aqui com a definição do livro, tá? As retas verticais. As retas paralelas são horizontais e aqui elas estão verticais. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando for nesse formato, ó, já que eu peguei o x está aqui em cima, então eu vou pegar o 5 para ficar aqui em cima junto com o x, tá? E embaixo nós vamos pegar o total. Ficou alguma dúvida aí? Tranquilo, né? Então agora é só multiplicar cruzado. 8x é igual a 12 vezes 5, que dá 60. Aí passa o 8 dividindo. 60 dividido para 8, eu não sei quanto é que dá. Deixa eu ver aqui. 60 dividido para 8, 7,5. Então significa dizer que o x é 7,5. Então esse aqui é o valor do x, tá? Então a gente descobriu o valor do x. Aqui vale uma ressalva nessa questão. Eu vou colocar aqui de vermelho, tá bom? Então, só para explicar uma coisa. Por exemplo, se eu quisesse calcular o y aqui, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Só que se eu quisesse calcular o y, ia ficar assim, ó. O y sobre o total, que é 12. Aí eu não posso pegar o 5, tá? Eu tenho que pegar o 3, que corresponde à posição do y. E aí nós teríamos 3 sobre 8. Aí multiplicaria-se cruzado, tá? Então, 8y é igual a 3 vezes 12, 36. E aí passa, né, o 8 dividindo, ó, 36 dividido por 8. E 36 dividido para 8, vamos fazer aqui, ó, 36 dividido para 8 tem que dar 4,5. Por que tem que dar 4,5? Porque observa comigo, ó, 4,5 mais 7,5 tem que dar quanto? Ó? 12, que é justamente esse valor daqui, tá? Então, percebam que o Teorema de Tales é um teorema muito legal da gente aplicar, porque ele é bem simples, é só fazer multiplicação cruzada. Ah, professor, mas essa aqui já foi diferente. Foi diferente porque ela não te dá o valor, todos os valorzinhos, mas ela te dá o total. Então, essa questão é legal porque eu posso mostrar para vocês que, às vezes, a gente usa o valor total para determinar o comprimento, tá? Então, gente, esse é o Teorema de Tales. Tá bom? Uhum. Mas aí acaba por aí? Não. Por quê? Porque além do Teorema de Tales, ele é aplicado, tá? Nos triângulos. Aí eu vou explicar as regras do triângulo para vocês. Você ia perguntar alguma coisa, Lucas? É porque o Pedro perguntou por que não usou o 3. Eu ia responder que fica tipo numeral do lado de numeral e O a soma embaixo, que no caso é o 12, e a Isso. soma dos dois de cima, que seria 8, certo? Para combinar. Isso. O 3 porque Pedro, o 3 ele foi usado, tá? Ó, ele foi usado aqui, ó, que é 5 mais 3. Ele foi usado aqui dentro. Mas, na verdade, por que ele não foi usado diretamente, da forma como a gente viu aqui, né? Que a gente usa exatamente o que está aqui, ó. Por quê? Porque se eu tenho a soma, eu tenho que fazer do outro lado, respectivamente, a soma. Senão, a proporção ela não vai estar correta, tá? Lembre-se que a gente está trabalhando com proporções de segmentos. Então, se eu uso de um lado a junção dos dois segmentos, que seria o total, aqui eu também tenho que juntar os dois segmentos também, porque senão o meu cálculo vai estar errado. Tá ok? Bom, então vamos lá. Bom, gente, como que faz, então, essa segunda parte do Teorema de Tales que envolve triângulos? Vai ser bem tranquilo, que é o seguinte, ó. Quando tiver um triângulo, nesse formato aqui, ó, que passa por uma bissetriz, lembre-se que a gente estudou bissetriz na aula passada, e bissetriz é o quê? Ele vai dividir o ângulo em dois segmentos iguais. Então, em dois ângulos iguais. Então, se aqui for 30 graus, esse aqui também tem que ser 30 graus, tá bom? Então, os dois ângulos vão ser iguais aí.
Mas deixa eu apagar esse 30 graus aqui, porque o ângulo, de certa forma, não vai importar. Só precisam ser iguais. Quando os ângulos forem iguais aqui, gente, passar uma bissetriz, imagina que essa reta é paralela a essa reta aqui, ó. Essa reta que eu estou colocando aqui é uma reta imaginária, claro. E aqui a gente vai ter a seguinte relação, ó. Esse lado, tá? Sobre a base, vai ter que ser igual a esse lado sobre essa base aqui. Ou seja, a proporcionalidade, como vocês podem ver na página 136 aqui da Bienal. Vamos ver lá, deixa eu tentar abrir lá se eu conseguir. Aqui, olha só. O lado é proporcional às bases. Ou seja, se a gente for escrever na fórmula, né? Colocar uma fórmulazinha para a gente, o C sobre M vai ser igual ao B sobre N. E aqui vale um detalhe importante, tá? Você não pode colocar, por exemplo, o C com o do oposto, tá bom? Se você junta C com N, vai estar errado. Tá? Você pode até colocar assim, ó, lado sobre lado é igual a base sobre base, tá? Então, aqui é lado e aqui é base. Você pode colocar assim. Ou você pode escrever na forma que está no livro, que aí é menos perigoso de você errar. Então, lado sobre base é igual ao outro lado sobre a outra base, tá bom? Ficou alguma dúvida na fórmula? Ficou A sobre M. Ah, não, C. Ficou C C sobre sobre M, B M. sobre N, né? Isso. É o que está na página 136 aí, na parte 2 do Teorema da Bissetriz. Lá embaixo, ó. C sobre M igual a B sobre N. É o que está lá, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui um exercício sobre unidades no triângulo. Vamos pegar aqui nos triângulos aqui, um exemplo sobre ele, para a gente ver como que resolve, tá? Não tem nenhum que desenho? Ah, tem, tá carregando desenho. Então, vamos lá, ó. Com o triângulo aqui, ó. Nesse triângulo a seguir, o segmento DE é paralelo ao outro segmento, cortado pelas transversais. Então, vamos lá. Esse aqui, gente, por mais que seja no triângulo, ele entra naquele outro exemplo lá, tá? No exemplo da proporcionalidade, ó. Esse sobre esse, igual a esse sobre esse, tá bom? Então, aqui não tem segredo nenhum de calcular, ó. Vamos lá na resposta, eu nem vou fazer, só mostrar a resposta para vocês, ó. Lado sobre lado, outro lado sobre outro lado. E aí multiplica cruzado, ó. 3 vezes esse aqui, e 2 vezes o outro lado. Então, ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 6, 12. Passa números para um lado e letras de um lado, números para o outro. Inverti a ordem aqui. Aí vai ficar 6 menos 4, 2, e 12 mais 6, 18. Ó, porque tá menos, passa mais, tá mais, ó, tá mais, passa menos. E aí passa o 2 dividindo, então a gente vai descobrir que o x vale 9. Por que eu não estou resolvendo isso aqui? Porque isso aqui, o cálculo, é o mesmo cálculo que a gente viu nestes outros exemplos aqui, ó, tá? Multiplicação cruzada e resolve a continha, ó. Então não tem nada de novo aqui, é só multiplicação cruzada. Fez a multiplicação cruzada, resolve a continha, você então tem o valor da continha aqui que a gente quer. Mesma coisa com esse exemplo, ó. Você vai montar esse sobre esse ou esse sobre esse, e aí faz multiplicação cruzada. Se você não quiser inverter, ó, 3 sobre 2 e 4x mais 1 sobre 3x. Multiplica cruzado, chega ao mesmo resultado. Vou mostrar aqui para vocês a resposta, ó. Multiplica cruzado, ó, e aí obtém-se a resposta do x. Então aqui não tem nenhuma coisa, não é algo dificilmente, tá bom? Digamos assim, muito difícil da gente entender. Deixa eu ver se eu encontro um com a bissetriz, tá? Para a gente entender melhor o da bissetriz. Porque todos esses que estão aparecendo aqui, ó, deixa eu ampliar aqui, né? Todos esses exemplos que vocês estão vendo agora, ó, todos estes, é só você fazer a proporção normal, igual a gente fez anteriormente. Eu queria encontrar um com
a bissetriz, que é usando a base do triângulo. Mas, por enquanto, não tem nenhum que usa base, né? Agora nós temos uma aqui, ó. Essa questão 21 aqui. No triângulo, deixa eu fazer aqui bem bonitinho, ó. Deixa eu colocar lá na minha figurinha, no meu programinha que eu uso para dar aula, que é esse aqui. Eu venho aqui, copio aqui e pronto. Temos aqui a questão, ó. Nesse triângulo, esse aqui, ó, CD é a bissetriz. Então, tem bissetriz aqui, então é de acordo com a nossa aula, com a nossa fórmula de agora. Ele diz que o AD mede 3 centímetros. Então, se o AD mede 3 centímetros, isso significa, ó, que esse aqui mede 3, o BD mede 2, ó, esse aqui mede 2, e o AC mede 6, que é 6. Aí ele pede para nós determinarmos a medida do lado BC, ou seja, o BC é esse aqui, ó. Nós queremos o X, e depois ele pede para a gente calcular o perímetro do triângulo. Ou seja, se eu tenho que calcular o perímetro do triângulo, eu tenho que encontrar esse lado aqui também, que eu vou chamar de Y, tá? Então a gente tem que calcular todos os valores aí do nosso triângulo, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Bom, acredito então que está bem tranquilo resolver essa, né? Ou melhor, o entendimento de como resolver a questão. Lembre-se que a relação direta que nós vamos obter aqui é a seguinte, ó, y sobre 3, ela é igual ao quê? A x sobre 2. Só que se vocês observarem, a gente tem duas variáveis, então, se for fazer desse formato, não resolve. Então, qual vai ser a saída para esse tipo de questão? Então, a gente vai recorrer, por exemplo, ó, a pegar aqui, ó, a base total. Ó. O que é a base total? É você juntar o 3 e o 2, ó, que no caso vai ser 5. E aí, ao invés da gente utilizar, por exemplo, x ou y, nós vamos usar tipo essa bissetriz, que no caso a bissetriz completa vale quanto? Vale 6. E aí, nós vamos obter o valor de x e de y usando essa relação. Então, isso aqui é interessante porque a gente já vai usar a questão da base total aqui, né? Da base total do triângulo, para a gente poder descobrir o valor do x e do y. Então, vamos começar com o x, ó. Então, x sobre 2, ele vai ser igual a 6 sobre 5. Aí é só a gente multiplicar cruzado, ó. Então, multiplicando cruzado, né? Vou fazer aqui embaixo. Vai ficar quanto? Vai ficar 5x igual a 12. Aí é só passar o 5 dividindo. Então, 5, x é 12 por 5. Então, 12 por 5 vai dar... Deixa eu ver aqui. 12 dividido para 5. Eu acho que 2,5. 2,5, não é isso mesmo. 2,4. Quase. Então, x é 2,4. E aí, para obter o valor de x, o de y, mesmo processo. Y sobre 2, sobre 3 é igual a... Agora a gente pode até calcular usando x, se a gente quiser, né? X sobre 2. Que no caso, o x aqui a gente calculou, deu 2,4. 2,4 sobre 2. Aí multiplica cruzado, fica 2y igual a 2,4 vezes 3, então fica 12, 7,2, certo? Vezes 3 dá 7,2, e aí nós vamos dividir por 2, que dá 3,5, 3,6. Então, y é 3,6. Então, a gente já sabe que o valor de y é o valor de x. Aí, essa aqui, ó, é a resposta da A, tá? E qual seria a resposta da B? A B é para calcular o perímetro. Então, perímetro é só somar os lados. No caso, o lado x mais o lado y mais o lado total aqui, que seria a base, que seria 5, né? Então, somando isso aqui, ó, 2,4 mais 3,6 mais 2,4 mais 5, isso aqui vai dar 11, tá? Então, o perímetro dessa questão é 11. Então,
voltando aqui na questão, cadê? Tá aqui, tá bom? Então a gente só tem que utilizar o teorema da bissetriz aqui, o cálculo da bissetriz, para determinar aí de uma maneira bem simples o nosso problema. Vamos fazer uma outra de bissetriz, ó, essa daqui está ainda mais bonitinha do que aquela para a gente fazer, para a gente entender melhor aí a relação da bissetriz no nosso conteúdo. Bom, teorema de Tales em relação às bissetrizes, ele vai, né? Vai trazer para a gente o seguinte ponto. Vamos lá. Então, olha só. Observando o desenho abaixo, essa aqui é a bissetriz, tá? Bissetriz do ângulo. E aí ele quer saber o valor de x. Então, vou observar o seguinte, ó. Lembrem-se, a gente aqui não tem o valor, tá? A gente não tem o valor desse pedacinho. E aqui eu vou fazer uma maneira diferente daquela que a gente fez na questão anterior, que a gente pegou o total. Aqui, ao invés de pegar o total, eu vou pegar só uma parte. Quando a gente tem assim, gente, ó, por exemplo, deixa eu limpar aqui. A gente tem nessa questão aqui, ó, por exemplo, esse lado que mede 20 e o outro lado que mede 30. Então, a gente tem aqui uma das bases aqui que é o x, só que essa base aqui a gente não tem. Como que eu faço para descobrir essa outra base? Eu vou vir aqui, ó, e vou pegar o total e subtrair esse xzinho daqui. Então, essa outra base é tudo menos o x. Então, a gente vai montar o nosso cálculo a partir desse procedimento, porque aí vai ser mais direto a nossa resolução. A gente pode aplicar, ó, lado sobre base igual ao outro lado sobre a outra base, tá bom? Então, a gente vai juntar dessa maneira aqui e fazer a multiplicação cruzada. Então, vai ficar 30x, 30 vezes x é 30x, igual a 20 vezes 40 menos x. Aí a gente tem que colocar entre parênteses, porque se não colocar entre parênteses vai estar errado. Então, põe em parênteses, tá? Sempre. E aí faz a distributiva. 30x igual 20 vezes 40. É só multiplicar os dois primeiros, dá 8, e repetir os dois zeros. Menos 20 vezes x. 20x. E aí, temos 30x, passa o 20 para cá somando, mais 20x, igual a 800. Pronto. 30x mais 20x, 50x, igual a 800. Depois passa 50 dividindo, né? Então, 800 dividido para 50, deixa eu fazer aqui rapidão. 800 dividido por 50, 16. Obrigado. E aí a gente encontra o valor de x. Nesse caso, 16. Bom, se eu quiser saber esse valor daqui, como que eu faria? 40 menos 16, que vai dar 24. Então, esse lado aqui é 24 e esse lado aqui, 16, tá? Bem simples aí a gente usar a bissetriz. Bom, mas como vocês devem ter observado, nossa aula vai até o final da apostila. Então, a gente tem um outro conteúdo para estudar, que é o conteúdo de semelhança de triângulo, né? Então, o teorema de Tales, ó. Isso aqui, gente, ó, mesma coisa, ó. Os exercícios que vocês verão aqui na Bienal vão seguir esse padrão, ó. Esse sobre esse, esse sobre esse, esse sobre esse, esse sobre esse. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que aqui vocês têm que ter cuidado porque as retas se cruzam, ó. Então, quando vocês forem fazer essa daqui, vocês vão pegar, por exemplo, ó, o x, tá? Em relação às variáveis aqui, ó. Só que vocês vão usar o total que está sendo dado aqui, que é o 60, tá? Ó, o x do A até o B aqui, ó, é 60. E daqui para cá, ó, que vocês vão usar, ó, é 10 mais 8 mais 6, que vai dar 24. Então, tenham cuidado na hora de fazer aí. Vamos para a próxima explicação, que é no caso da semelhança de triângulos. Então, o que diz a semelhança de triângulos? Ela diz o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui esse desenho para explicar melhor para vocês, ó. Gente, se esse ângulo daqui for igual a esse ângulo daqui, esse outro ângulo aqui foi igual a esse ângulo aqui de cima, esse ângulo aqui foi igual a esse ângulo, então a gente diz que esses dois triângulos eles são semelhantes, tá? O símbolo da semelhança é
o acento tio aqui, como vocês devem ter visto, devem perceber aqui na Bienal, tá? Ó, o símbolo de semelhança. E o que importa, então, nesse caso aqui, qual que é a relação mesmo de semelhança que a gente tem? Então, deixa eu apagar esses negócios aqui e vou escrever as variáveis aqui. Vamos supor que isso aqui seja ó, x, y e z, tá? Opa, vou escrever x não, z. Eu vou colocar aqui x', y' e z'. Então, na semelhança de triângulos, gente, vai ficar assim, ó. Base sobre base, tá? É igual a lado sobre lado, tá bom? Observem que, ó, tem que corresponder os lados dos triângulos. Se o do maior está em cima, o do menor tem que estar embaixo, tá? Todos. E isso aqui z sobre z', tá bom? E isso aqui é sempre constante, tá? É sempre igual a uma constante, que às vezes ele vai dar a constante de proporcionalidade, então a gente tem que lembrar que é igual a constante. Alguma dúvida, gente? Ó, é base sobre base, lado sobre lado, o outro lado sobre o outro lado. Ó. Tudo isso aqui forma as proporcionalidades dentro do caso de semelhança de triângulos. E aí só uma observação. Se dois ângulos são iguais, são semelhantes, ó, são iguais, na verdade, se dois ângulos são iguais, eu não preciso saber se o terceiro é igual. Se dois ângulos de dois triângulos são iguais, então significa dizer que os triângulos são semelhantes, e aí vale, digamos assim, uma extensão, como se fosse uma extensão do teorema de Tales. Tá? Não é o teorema de Tales, mas a forma de resolver é a mesma forma do teorema de Tales. Deixa eu pegar o exercício aqui que vocês vão entender como que essa relação ela funciona. Tá? Deixa eu ver se nesse trabalho aqui já tem. Vocês vão observar que aqui já tem muitos outros exercícios. Eu acho que eu vou até salvar isso daqui para mim. E depois eu vou até salvar logo. E aí depois vou passar como trabalhinho para vocês aí. Deixa eu ver se tem algum de triângulo. Ó, esse daqui de triângulo aqui, ó, já mas eu quero de dois triângulos separados aqui para vocês perceberem. Não vai ter nenhum separado, né? Ah, esse aqui, ó. Dois triângulos diferentes, ó. Aqui. Olha só. Nessa questão 61 aqui, ó, que ela é bem interessante, ó, ele pede para determinar os valores de x e de y. Eu vou desenhar eles aqui, tá? No meu caderninho de desenho aqui, que é o seguinte. Então, primeiro vamos mudar a cor. Vamos lá. Então, essa questão ela tem esse aqui, ó. Tem um triângulo em cima e aqui tem um triângulo embaixo. Pronto. Dessa forma, os valores que aparecem nessa questão é x aqui em cima, o 4 aqui, o 3 aqui, e aqui é o 1, o y e o 2, tá? Então vamos lá. Isso aqui a gente vai usar a semelhança de triângulos aqui para poder calcular, tá? Porque ele diz que os triângulos são aqui são paralelos, então existe uma semelhança entre esses triângulos. Já lembre-se. Olha só, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é igual a esse ângulo, tá bom? E aí, aqui só tem um detalhe importante, ó. Esse lado aqui, ó, o lado do y, ele vai ser semelhante a esse lado aqui, enquanto que o lado do 1 vai ser semelhante ao lado do 3, tá? Porque por mais que pareça, que não pareça, é como se esses dois triângulos estivessem invertidos, tá bom? Até porque as retas que dão continuidade, ó, elas que dão a semelhança aqui, no nosso caso, desses dois triângulos. Então, quais são a regra que a gente tem que seguir aqui? Lembre-se, base sobre base, tá? Observe que eu estou pegando o maior para colocar em cima e o menor vai ficar embaixo. O lado esquerdo aqui corresponde ao lado direito aqui de baixo, então o 4 sobre o y e o lado do 3 corresponde ao lado do 1 aqui embaixo, porque os triângulos estão de ponta cabeça em relação ao outro, um ao outro. Então, como que a gente vai calcular aqui? Simples, nós vamos calcular o x usando essa fração com essa, tá? E nós vamos calcular o y aqui usando a outra fração, o 4 sobre y igual a 3 sobre 1.
Como que resolve? Simples. Multiplicação cruzada. Então, aqui nesse caso, x é igual a 6. Já acabou a questão para o x. Como que encontro o y aqui? 3y é igual a 4. E aí? Ou, se você quiser, ó, pode ser calculado aqui, ó, também, tá? Mas não vem ao caso. E aí é só passar o 3 dividindo. Então, fica 4/3. Lembre-se que muitas vezes não vale a pena a gente dividir. Por exemplo, esse é um caso que não vale a pena dividir. Por quê? Porque 4 dividido para 3 vai dar 1,33333. Então, quando for assim infinito, não vale a pena dividir. Deixa na forma de fração mesmo. Alguma dúvida? Não. Bem tranquilo nessa questão. Ó, vamos pegar essa outra aqui, ó. Na figura abaixo, ó, a 66, ó. Nessa figura aqui, que nós vamos ver aqui, os triângulos são semelhantes, resumidamente. Ele pede para calcular o x e o y. Deixa eu tirar um print aqui dela para a gente jogar lá nesse arquivo aqui. Então, essa vai ser, tá, gente? A última questão que a gente vai fazer observem que a aula 21 e 22, esse é o último exemplo que a gente vai fazer, tá? É semelhança de triângulos, aí vai ter aqui os triângulos, mesmo que tenha circunferência que vai ter triângulos no meio e tal, vai ter triângulos aí para vocês relacionarem, e, além disso, a aula 23 e 24 é a mesma aula anterior, tá? Só é uma continuação de exercícios aí para vocês fazerem. Vamos lá. Então, o nosso último exemplo, a gente vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Não era para ser isso aqui, não. Por algum motivo não salvou o meu... Agora salvou. Olha só. Uma coisa que eu quero explicar aqui para vocês fiquem atentos, por quê? Porque pode ser que os nossos triângulos estejam um dentro do outro, tá? Não tem problema. Então, como que a gente vai resolver essa questão aqui? Vamos encontrar... Como que a gente vai resolver ela primeiro, né? Vamos lá. Então, a gente tem um triângulo menorzinho aqui, cujas medidas são 4, 5 e y. Nós temos um triângulo maior, cujas medidas são 8, 10, x, y e x, tá? No caso aqui, o total vai dar 14 aqui. Bom, como que a gente vai resolver essa questão? Vamos começar pelo y, que está mais fácil, ó. Vejam o seguinte. Quer dizer, eu acho que o y está mais fácil. Na verdade, essa questão vai ser bem complexa e vocês vão ver agora como que resolver ela, tá? Vamos começar aqui pela relação só do y aqui, ó. Só do y e depois a gente observa do x. A do y, a gente tem a seguinte relação, ó. O y, eu vou pegar como referência, gente, a base, tá? Que é o 10. Então, ó, o lado menor sobre o 5, tá? O y sobre 5. Tá bom? Ele pode ser igual ao lado maior, que é 14, tá? O total, que é 14, sobre a base maior, que é 10. Tá bom? E aí a gente vai multiplicar cruzado, ó. 10y é igual a 5 vezes 14. 5 vezes 14 vai dar 70. Acho que é isso. Deixa eu verificar aqui. 5 vezes 14, 70. Aí é só cortar o zero aqui, ó. Então, ou passar dividindo 10, que vai dar 7 o valor do y. Bom, o y foi muito fácil de calcular, concorda comigo? Agora observe, eu peguei o total, tá? Ó, eu peguei o lado maior. Mas aí a pergunta ficaria assim, como que a gente faz para descobrir o x? A gente vai fazer o seguinte, ó. Para descobrir o x, nós vamos usar essa mesma relação aqui, só que, em vez de escrever 14, né, nós vamos escrever o seguinte, ó, o y sobre 5, normal. Só que no lugar do 14, a gente vai escrever o quê? Ó? X mais y mais quem? Mais outro pedacinho do x, que seria o 14, ó, que seria o valor total, que é esse valor daqui para cá. E aí, nós vamos escrever embaixo o 10. Ou seja, é a mesma fórmula da anterior, só que no lugar do 14 nós escrevemos x mais y mais x. Bom, observe que tem duas variáveis, só que uma delas nós já encontramos o valor. Então, no lugar do y eu vou colocar 7. E aí, ó, desse lado aqui vai ficar, ó, x mais x vai ser 2x. E como o y vale 7, então vai ficar 2x mais
7 sobre 10. Aí é só multiplicar cruzado e resolver a questão de maneira bem tranquila, tá? Seguindo todos os passos da resolução de equações. Lembrando que 7 vezes 10 é 70. Bom, fazendo a distributiva, nós teremos 10x mais 35, né? Porque 5 vezes 7 é 35. Passamos, então, 35 para o outro lado, né? Aí, o 35 para o outro lado. Bom, gente, desculpa, tá? Eu estou explicando aqui de uma maneira bem difícil, né? Concorda comigo que eu já até falei sobre isso aqui, mas eu estou fazendo de uma maneira tão difícil aqui que se vocês tivessem percebido, vocês já teriam dito para mim, né? Mas é só o seguinte, eu sei que esse lado total aqui vale 14, né? E eu sei que o x vale 7, ó. O x não, o y vale 7. Então eu vou passar só o 7 para o outro lado. Então fica 14 menos 7, que dá 7 também. E aí, é só a gente passar o 2 dividindo, ó. Então x é igual a metade do 7, né? Desculpem, eu ia fazer pelo jeito mais difícil. Vai dar o mesmo resultado, tá? Quando você passar para cá o 35 subtraindo 70 menos 35 dá 35, e quando você dividir o 35 por 10, vai dar 3,5 também. Mas desculpem aí, eu ensinando para vocês a fazer da forma mais difícil possível essa questão, sendo que dava para resolver bem rapidão aqui, né? Então, se a gente pensar um pouco, a gente resolve as coisas de maneira mais fácil. Ficou alguma dúvida? Não, pra mim Não? eu tô de boa. Foi muito bom. Então é isso aí, gente. Essa é a nossa aula de hoje. A gente esgotou toda a aula, na verdade. Esgotamos toda a aula mesmo. Caramba. Vocês vão ter... A atividade eu vou deixar para casa, tá? A atividade lá no Maestro fica para casa, para vocês fazerem em casa depois, tá bom? Porque vocês vão ter... Não, na verdade, vocês ainda têm uns 20 minutos, né, de aula. Não, 10 minutos só. Então, fica para casa. Então, pessoal, eu vou estar mandando já a atividade. Eu até aconselho vocês, não... vocês podem fazer na Bienal, mas deixa para fazer atividade aí mais tarde, porque vocês já vão começar a aula com outro professor, então, só para não perder tempo, tá? Para não começar